Olá, para você que se liga nas emoções do futebol goiano, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da Federação Goiana de Futebol. Hoje destacando a quarta rodada do segundo turno do Campeonato Goiano 2020. Rodada essa que fica marcada por conta da decretação do estado de emergência na saúde aqui no estado de Goiás e por conta disso o governo do estado publicou o decreto número 9.633, restringindo a presença de públicos em eventos esportivos. Diante disso, a Federação Goiana de Futebol publicou portaria assinada pelo presidente André Pita, determinando que todos os jogos promovidos pela federação, tanto profissionais quanto os não profissionais, categorias de base, escolinhas e afins, serão realizados com portões fechados. Sendo assim, todos os jogos dessa rodada do Goianão serão realizados sem a presença de público. Abrindo a rodada no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, Atlético Goianiense e Grêmio Anápolis se enfrentam neste sábado, 14 de março, às 4 horas da tarde. Lembrando que esse jogo terá transmissão da FGF TV pelo site da Federação Goiana de Futebol, pela página da Federação Goiana de Futebol no Facebook e pelo canal da FGF TV no YouTube. O árbitro da partida será Rubens Paulo dos Santos, assistente número 1, Christian Passos, assistente número 2, Márcio Marques, quarto árbitro, João Francisco de Sá, analista de arbitragem é o Kleiber Elias. Com as informações do Atlético Goianiense, quem vem aí falar com a gente é Alex Rodrigues. Fala, Ítalo Ramalho, um abraço todo especial pra galera que nos acompanha aqui no podcast do Goianão. O Atlético tem apenas uma dúvida com relação à formação titular para o jogo contra o Grêmio, nesta 10ª rodada da primeira fase do Campeonato Goiano. No gol, se vai o Jean, que é o goleiro reserva, ou se vai com o titular da posição, que é o Kozlinski. O certo é que o Dragão vai utilizar o time alternativo mais uma vez. Dos jogadores de linha, apenas 2 dos considerados titulares vão começar o jogo: o volante Edson e o atacante Renato Kaiser, que inclusive é o artilheiro do Campeonato Goiano, um dos artilheiros da competição, ao lado do Matheus, ao lado do Alex Henrique da Aparecidense. O Atlético deverá estar em campo, tendo Kozlinski ou Jean no gol. Moacir, recuperado de um problema grave no tornozelo, vai para o primeiro jogo dele nesta temporada, é o lateral direito. A zaga com Éder e Michel. Moraes é o lateral esquerdo. No meio-campo, Edson, Caio Vinícius e Matheus Vargas. No ataque, Júlio César e Yuri e ainda o Renato Kaiser. Essa é a provável escalação do Dragão. Lembrando que o jogo será realizado com portões fechados, até por conta do decreto, feito pelo estado de Goiás durante esta semana, pelo fato do novo coronavírus. Os primeiros casos foram detectados aqui em Goiás e aí, como forma de prevenção, o jogo sem a presença do torcedor. O Atlético até havia iniciado a venda antecipada de ingressos e vem até pedindo para que quem comprou o ingresso volte ao CT do Dragão ou ao Antônio Ascioli para devolver o ingresso e pegar a grana de volta, já que o Dragão ainda não sabe, como todos os outros clubes, quando vai voltar a ter o público presente dentro de um jogo neste Campeonato Goiano. Mas o Atlético está definido e de olho em manter a liderança do Campeonato Goiano. Da Rádio CBN, Alex Rodrigues com informações do Atlético. Para saber mais sobre o adversário do Atlético, o Grêmio Anápolis, quem fala com a gente agora é Jonathan Cavalcante. Um grande abraço a você, meu amigo Ítalo Ramalho, e para todos os que nos acompanham em mais um podcast da Federação Goiana de Futebol. Se tem informação do Grêmio, eu trago aqui para você que nos acompanha. O Grêmio Anápolis, que na última rodada acabou empatando com a Aparecidense pelo placar de 1-1 jogando no Jonas Duarte. A Raposa está na 8ª colocação com 11 pontos conquistados. Em 9 jogos, foram 3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, com aproveitamento de 40,7%. E nesse sábado, o Grêmio joga fora de casa contra o líder do campeonato, o Atlético Goianiense, às 16 horas no Estádio Olímpico. O lateral Giovani é dúvida e pode não atuar diante do Atlético nesta tarde. O capitão da equipe, Roger Goiano, irá cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo e não atua nesta partida. Everton Amaro deve ser o substituto de Roger Goiano. Sendo assim, o Grêmio Anápolis do técnico Edson Silva deve ir a campo com a seguinte escalação:
com Leandro no gol, lateral direita Wagner, a dupla de defesa Eduardo Brito e Cassiano e na lateral esquerda Vitor Hélio. O meio de campo com Adeilson, Everton Amaro e Igor Cursino. E no ataque Lucas Lopes, Gustavo Henrique e Michel Renner. O Grêmio Anápolis que tem a condição de conquistar um bom resultado fora de casa e ainda pelo fato de ser um jogo sem torcida, devido à decisão tomada de realizar essas partidas do Goianão com os portões fechados devido ao surto do Covid-19, que é o novo coronavírus. O Grêmio Anápolis que busca um resultado positivo fora de casa para permanecer na faixa de classificação. O GEA está no limite, afinal, como eu disse, é o 8º colocado com 11 pontos. Logo atrás, em 9º colocado, vem o Iporá com 10 pontos conquistados. Após o duelo contra o Atlético, o Grêmio Anápolis joga mais uma vez em casa pela 11ª rodada. A Raposa enfrenta o Goianésia no sábado, dia 21, e encerra sua participação também jogando no Jonas Duarte, mas com a condição de visitante no jogo contra a Napolina, que está agendado para o dia 25 de março. Essas então, Ítalo e ouvintes que nos acompanham em mais um podcast da FGF, foram informações do Grêmio Esportivo Anápolis, atual 8º colocado na competição e que enfrenta nesta tarde o líder do campeonato, o Atlético Clube Goianiense. Com as informações do Grêmio Anápolis, Jonathan Cavalcante. Um abraço a todos. Em breve eu retorno com mais informações para falar da saga da Napolina contra o rebaixamento nesta temporada no Goianão 2020. No estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, Vila Nova e Anápolis se enfrentam neste sábado às 4 da tarde. O árbitro da partida será Osimar Moreira, assistente número 1, Fabrício Vilarinho, da FIFA, assistente número 2, Luiz Henrique da Silva, quarto árbitro, Guilherme Gil, analista de arbitragem é o Vicente de Paula. Com as informações do Vila Nova, quem fala com a gente é Manuel de Oliveira Filho. Abração, Ítalo Ramalho, um abraço para todo mundo do podcast da Federação Goiana de Futebol. Então vamos lá falar do Vila Nova, do Tigrão, do time da Vila Famosa, que teve aí praticamente uma semana para trabalhar após a derrota para o Jaraguá no último sábado pelo placar de 1-0 fora de casa. O técnico Bolívar tem problemas, porém tem retornos também para esse jogo deste sábado contra o Anápolis às 4 horas da tarde. Vale lembrar que a partida acontece no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, sem a presença do torcedor por conta da pandemia do coronavírus. Na zaga, Adalberto está de volta ao lado de Danley. O jogador cumpriu suspensão diante do Jaraguá e retorna normalmente. No meio-campo, uma baixa, Emanuel Biancucci. O argentino acabou sendo vetado pelo departamento médico e não joga. Em seu lugar, pode entrar Celcinho ou Gilcinho. O treinador ainda não definiu quem fica com a vaga. No ataque, a presença de Nando, ele que sequer foi relacionado para a partida contra o Jaraguá, está recuperado, liberado pelo departamento médico e confirmado no ataque do Tigrão. O Vila precisa vencer o Anápolis para não entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Goiano. Então, uma vitória é essencial neste sábado contra o time anapolino. O provável Vila, Fabrício no gol, Christian pela direita, Danley e Adalberto, os dois zagueiros, e na esquerda uma dúvida também entre Marquinhos e Mário Henrique. A tendência é que jogue o Mário Henrique, ele que vem atuando nas últimas partidas. No meio campo, Liel, Pedro Bambu, Gilcinho ou Celcinho. No ataque, Thales, Nando e a presença do Lucas Silva. Esse deve ser o Vila para o compromisso de daqui a pouco contra o Anápolis. Beleza, Ítalo? Um grande abraço para você, um abraço para todo mundo do podcast da Federação Goiana de Futebol. Manuel de Oliveira Filho, Rádio Sagres 730. O adversário do Vila Nova é o Anápolis, o galo da comarca. Com as informações do Anápolis, quem fala com a gente é Tony Marizu. Alô, Ítalo Ramalho e aos amigos conectados aqui no podcast da Federação Goiana de Futebol. O time do Anápolis busca contra o Vila a sua segunda vitória fora de casa, a quarta no Campeonato Goiano. O técnico Toninho Cecílio faz mistério em relação ao time que começa jogando, até porque durante a semana o Renan, volante, sofreu uma lesão muscular. O jogador está entregue ao departamento médico e vai fazer teste no vestiário
vestiário. Atacante Paulinho, que treinou até na quarta-feira, mas não treinou nem na quinta e nem na sexta. Treinou nesta sexta-feira pela manhã. Fica a dúvida se vai o Paulinho ou se vai o Rafael Jatahy. A outra mudança, essa sim já está confirmada. O atacante João Magno, que entrou bem contra o Goianese na vitória por 2-1, inclusive marcou o segundo gol, ganhou a confiança do técnico Toninho Cecílio e começa jogando no lugar do Maranhão. Sendo assim, com dúvidas que serão desfeitas lá no vestiário do Anésio Brasileiro Alvarenga, Jefferson para o gol, Cleiton ou da Silva na ala pela direita, João Paulo e Felipe, os dois zagueiros, o Paulo Vitor na ala pela esquerda. O meio campo com Batista, Rafael Jatahy, o Paulinho, Renan, o Kevin, no ataque Zambi, o João Magno e também o Roniel. Tony Marizu, repórter da Rádio Manchester News FM de Anápolis, para o podcast da Federação Goiana de Futebol. No domingo, 15 de março, 4 jogos encerram a quarta rodada do segundo turno do Goianão 2020. Às 3h30 da tarde, no estádio Ferreirão, na cidade de Iporá, Iporá e Goiânia medem forças. O árbitro da partida será Wilton Sampaio, da FIFA, assistente número 1. Paulo César Almeida, assistente número 2. Júlio César Faleiro, quarto árbitro, Valdomiro Jackson. Com as informações do Iporá, Cássio Lara vem aí para falar com a gente. Fala aí, Ítalo Ramalho. Aquele abraço para você que acompanha o podcast da Federação Goiana de Futebol. Olha, o Iporá Esporte Clube na última rodada perdeu para o Goiás fora de casa. E diga de passagem, foi a pior atuação da equipe iporaense no Campeonato Goiano 2020. A vitória foi 1-0 do Goiás, mas poderia ter sido mais, né? Jogadores e comissão técnicas saíram lamentando a má atuação em campo e sem muito explicar a derrota. Depois da derrota, enfrenta neste domingo o Goiânia Esporte Clube em casa. Depois de uma semana de trabalho, o treinador Leandro Nils deve fazer algumas alterações novamente na equipe. Leandro Nils chegou há 3 semanas e a cada jogo ele tenta buscar, através do seu trabalho, a melhor equipe. Por 2 oportunidades deu certo, mas por outras 2 oportunidades também deu errado. Foram 2 vitórias e 2 derrotas e 1 empate no comando do treinador Leandro Nils. Para essa partida deve ser escalado o Lucas Passarelli no gol, o Wallace na lateral direita, Jomar e Cleiton Potigara, dupla de defesa, e na lateral esquerda o Danilo. O meio campo com Bosco, Adãozinho. No meio campo mais à frente deve vir Fagner. No ataque, Michel pelo lado direito, Otacildo centroavante e pelo lado esquerdo vem Marcelinho. Portanto, essa deve ser a equipe do Iporá Esporte Clube contra o Goiânia. E a novidade fica por conta do Júnior Campos, zagueiro que foi dispensado. Ele atuou por apenas 3 vezes nesse campeonato goiano e não teve um bom episódio. Foi ele que fez o pênalti contra o Goiânia lá na primeira rodada, no primeiro turno do Campeonato Goiano, na estreia do Iporá, onde empatou contra o Goiânia. E a outra novidade seria a inauguração da arquibancada coberta, da cobertura da arquibancada aqui no estádio Ferreirão. Mas devido os episódios que a gente está acompanhando aí sobre o coronavírus, isso não vai ser possível. Mas a expectativa é grande, o torcedor está motivado e agora leva a responsabilidade para a imprensa transmitir os jogos e levar a emoção do futebol para os torcedores. Cássio Douglas, repórter esportivo da Rádio Rio Claro de Iporá, para a FGF. Brigando para fugir do rebaixamento, o adversário do Iporá será o Goiânia. Com as informações do Galo, Alex Rodrigues. Muito bem, Ítalo. O Goiânia vai para um jogo decisivo contra o Iporá, partida que vai acontecer neste domingo no estádio Ferreirão, na cidade de Iporá.
3 pontos separam as duas equipes. Então, o Goiânia vê como possibilidade de alcançar esse rival na tabela de classificação. Na última vez que o Goiânia foi visitante, ele se deu bem. Ganhou do Goianésia de virada, fora de casa por 2-1. Para esse jogo, nesta rodada, o técnico Finazzi não vai contar com o zagueiro Dedé, que foi expulso no clássico contra o Atlético, na derrota pelo placar de 1-0. E nada de colocar outro zagueiro no lugar. Ele vai recuar o volante Antony para atuar como zagueiro nesta partida ao lado do Cristiano. Uma outra novidade no Goiânia é o retorno do Miguel, parcialmente recuperado, não está 100% ainda, de um edema ósseo no pé direito, mas vai para o jogo, vai para o sacrifício por se tratar de uma decisão. Outro que volta é o atacante do Gaia, que contra o Atlético cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo. Sendo assim, o provável Goiânia para esse jogo contra o Iporá tem Matheus Santilo no gol, Adriel na lateral direita, a zaga com Antony, Cristiano e o Romarinho na lateral esquerda, no meio-campo Clauber, Miguel, Matheus Cruz e Vinícius. No ataque, Iago e Dugaia. Essa deve ser a escalação do Goiânia para poder enfrentar então o Lobo-Guará, o Iporá, neste final de semana. Goiânia que luta para fugir da zona de rebaixamento. Com informações do Galo, Alex Rodrigues, da Rádio CBN. Anapolina e Jaraguá se enfrentam neste domingo, às 4 da tarde, no estádio Jonas Duarte, na cidade de Anápolis. O árbitro da partida será Jean Carlos Narciso, assistente número 1, Thiago Gomes, assistente número 2, Johnny Kamenak, quarto árbitro, Alcino Neto, analista de arbitragem será o Júlio César Mota. Com as informações da Anapolina, brigando contra o rebaixamento, quem vem aí é Jonathan Cavalcante. Pois é, Ítalo, vamos falar dela, a chata, a rubra, a Anapolina, que vem fazendo um péssimo campeonato goiano. Em 9 rodadas, em 9 jogos, foram 5 pontos conquistados. A rubra venceu apenas uma, empatou 2 e foi derrotada 6 vezes. Fez 8 gols e levou 17, com saldo negativo de -9, um aproveitamento de 18,5%. Na última rodada, a Anapolina foi derrotada para o Craque de Catalão fora de casa pelo placar de 2-1 e se afundou ainda mais na parte de baixo da tabela. A rubra só vê à sua frente o Goiânia com 7 pontos, 2 de diferença para a rubra que tem 5. E nesta rodada, a Anapolina joga em casa contra o atual vice-líder da competição, o Jaraguá. Partida agendada para as 16 horas. E necessariamente a Anapolina precisa da vitória. Caso a Anapolina seja derrotada nesta rodada e com uma combinação de resultados, a rubra pode ter a queda à divisão de acesso decretada nesta rodada de número 10 do Goianão 2020. O técnico Arthur Neto trabalhou bastante com a equipe nesta semana e deve repetir a formação que enfrentou o Craque de Catalão na última rodada. A formação com Rafael Can no gol, lateral direita Murilo, a dupla de defesa com Vinícius Delamore e Lúcio, lateral esquerda com Vitor Lindenberg, o setor de meio campo com Feijão, Ícaro e Jorge Luiz, e no ataque Arlen, Rafael Lucas e Felipe Araújo. Essa é a provável escalação da Associação Atlética Anapolina. Os torcedores terão que escutar através dos veículos de comunicação a partida e apoiarem, mandarem energias positivas para a equipe que joga no Jonas Duarte. Afinal, o Campeonato Goiano terá jogos de portões fechados por conta do coronavírus. Então, uma expectativa muito grande para esse duelo de domingo contra o Jaraguá. Um duelo que pode ser decisivo para a permanência ou para o rebaixamento da Anapolina. Então, os 3 pontos são fundamentais para o time colorado, que após enfrentar o Jaraguá, joga fora de casa contra o Goiânia e encerra sua participação no clássico contra o Grêmio Anápolis. A diretoria ainda confia que a equipe possa sair dessa situação. Já os torcedores a cada rodada ficam mais preocupados com essa grande chance da Anapolina ser rebaixada para a divisão de acesso nesta temporada. Mas a expectativa é de que o time consiga sair dessa situação muito complicada.
Eu, Jonathan Cavalcante, então trouxe mais informações aqui da Anapolina, rubra, a chata mais querida do Brasil, para você que nos acompanha em mais um podcast da Federação Goiana de Futebol. Um abraço para você, Ítalo, e para todos os que nos acompanham. Já classificado para a próxima fase, o Jaraguá será o adversário da Anapolina. Com as informações da Águia do Vale, quem fala com a gente é o Wellington Marques. Olá, Ítalo Ramalho, um abraço para você e a todos que se ligam aqui no podcast da Federação Goiana de Futebol, trazendo as informações do Jaraguá, do Jecão, que aliás enfrenta a Anapolina neste domingo às 4 horas da tarde, portões fechados no estádio Jonas Duarte. Depois da vitória contra o Vila Nova por 1-0, o próprio técnico Ariel Mamed ganhou um certo fôlego para trabalhar os jogadores, um clima muito bacana durante toda a semana, os treinamentos. O técnico Ariel Mamed vai ter que promover algumas mudanças para esse jogo contra a Anapolina. Alguns jogadores ainda estão lesionados. O Derli, que talvez seja o principal jogador do setor de meio campo, principalmente na marcação, vai cumprir suspensão automática pelo 3º cartão amarelo. Vamos então aí à possível escalação do Jaraguá. André, Levi pela direita, Ramon, Robinho e Igor, Renato Xavier, Zé Mário e Wellington, Bessa, Lausen e Chico. O time que vai atuar com 3 atacantes, tem dado certo, vai jogar com 3 atacantes, 2 pelas beiradas e o Lausen mais centralizado. O Jaraguá, que mais uma vitória, estará, pelo menos a gente imagina, não matematicamente, mas provavelmente entre os 4 melhores da primeira fase do Campeonato Goiano. A expectativa é boa, a torcida na cidade também é muito grande. O caçulinha do Campeonato Goiano já classificado para a próxima fase desta competição. E que eu, Wellington Marques, faço o registro direto da Rádio Cidade 910 AM. Valeu, um abraço a todos e até mais. Aparecidense e Goiás se enfrentam às 16 horas deste domingo, 15 de março, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. A arbitragem da partida será de Anderson Gonçalves, assistente número 1 é o Bruno Pires, da FIFA, assistente número 2, Adriano Mendes, quarto árbitro, Klebert Pereira. Analista de arbitragem será o Kleiber Elias. Com as informações da Aparecidense, Igor Ferreira fala com a gente. Um grande abraço, Ítalo Ramalho, e a todos que acompanham o podcast da Federação Goiana de Futebol. A Aparecidense terá uma missão ingrata nessa rodada. O time que vem de 2 vitórias e 1 empate, este na última rodada diante do Grêmio Anápolis, irá enfrentar o Goiás neste domingo no Estádio Olímpico. Vale destacar que esta partida será com os portões fechados, já que é uma recomendação do governo de Goiás por conta do coronavírus. Em relação à situação do time na competição, o Camaleão quer manter a boa fase, já que o clube soma 11 pontos e ocupa a 7ª colocação. Porém, o grupo não pode vacilar, já que está a apenas 1 ponto do Iporá, primeira equipe fora da zona de classificação para a fase final. Até por conta disso, Romerito irá manter a base dos últimos jogos, porém o comandante terá alguns problemas para escalar os titulares e não conseguirá montar o mesmo time pela 4ª rodada consecutiva. Na zaga, Garuti está suspenso, assim o experiente Robson entra na equipe titular. Outro desfalque, dessa vez por lesão, é o meia Washington. Assim, Bruno Henrique deve ganhar uma vaga entre os 11 titulares. Para o duelo contra o Goiás, o time deve ser o seguinte: Edson no gol, Rafael Cruz, Ícaro, Robson e Elder no sistema defensivo, Thiago Ulisses, Bruno Henrique e Robert no meio de campo, Albano, Alex Henrique e Ale Wilson no setor ofensivo. Vale destacar ainda que o Camaleão anunciou o retorno do zagueiro Aleph Nunes, de 26 anos, que estava no futebol português. O jogador atuou no clube de Aparecida em 2012 e 2013. Essas são as informações da Aparecidense, comigo, Igor Ferreira, para o podcast da FGF. Como será que vem o Goiás para enfrentar a Aparecidense neste domingo? Quem conta tudo pra gente é o Fera, André Rodrigues. Fala, Fera! Abração grande
Ítalo Ramalho, aquele abraço a você ligado, a você conectado no podcast da FGF. Olha só, Ítalo, e o Goiás volta do ar no Campeonato Goiano. Domingo é jogo no Estádio Olímpico, o compromisso contra a equipe da Aparecidense. A bola vai rolar tarde, às 4 horas. O Goiás que chega embalado, motivado. Afinal de contas, no meio de semana, em São Januário, no Rio de Janeiro, o Verdão bateu o Vasco da Gama em jogo pela Copa do Brasil. O técnico Ney Franco, ele está nos Estados Unidos e dessa forma, quem irá comandar o Goiás no jogo desse domingo vai ser o seu auxiliar, o Rodney Borges. E a tendência é essa do Goiás ter um mistão. Os atletas titulares sendo poupados visando o jogo da volta contra o próprio Vasco da Gama. A tendência da escalação do Goiás para o jogo contra a Aparecidense: Marcelo Rangel, Iago Rocha, Heron, Lucão e Jefferson. No meio de campo, o Ratinho, Luiz Gustavo, o meia chileno Rara. No ataque, o Mike, o Vinícius e também a presença do peruano, o Kevin Quevedo. Existe a chance do volante Gilberto Júnior ser aproveitado nesse jogo, ele que está voltando de contusão muscular. Do Goiás Esporte Clube, do Verdão, repórter André Rodrigues, da Rádio Sagres 730, para o podcast da FGF, Ítalo. Goianese e Craque se enfrentam neste domingo, 15 de março, às 4 da tarde, no estádio Valdeir José de Oliveira, na cidade de Goianésia. Esse jogo será transmitido pela FGF TV, pelo site da Federação Goiana de Futebol, pela página da Federação Goiana de Futebol no Facebook e pelo canal da FGF TV no YouTube. O árbitro da partida será Eduardo Tomás, assistente número 1, Hugo Correia, assistente número 2, Vitor de Castro, quarto árbitro Simeão Antônio, analista de arbitragem é o Vicente de Paula. Com as informações do Goianésia, quem fala com a gente é J. Silva. Alô, amigos do podcast da Federação Goiana de Futebol, aquele abraço. Trazendo as notícias do Goianésia Esporte Clube, aqui direto de Goianésia, o Azulão do Vale, que vem de 2 derrotas consecutivas no Campeonato Goiano, perdeu para o Goiânia em casa e no último domingo, jogando fora de casa contra o Anápolis, perdeu por 2-1. Com isso, ocasionou a queda do técnico Ito Roque no comando do time. Ele sai, deixando o Goianésia com 14 pontos e na quarta colocação do Campeonato Goiano. Com isso, Luan Carlos foi contratado na última segunda-feira e já comandou o Goianésia durante essa semana, visando o jogo contra o Craque de Catalão no estádio Valdeir José de Oliveira, às 16 horas em Goianésia. É bom lembrar, por determinação do governo do estado de Goiás, o jogo Goianésia e os demais jogos da rodada serão de portões fechados. Para esse compromisso, poucas mudanças no Azulão do Vale. Apenas a volta de William Kozlovski no setor de meio campo. E também uma dúvida na lateral direita entre Misael e Luquinha. Demais, Thiago no gol, Lucas ou o Misael. Na zaga, o Márcio Luiz e o Valdson. Na lateral esquerda, o Léo Carvalho. Meio campo formado com o Dudu, Irã e William Kozlovski. O ataque, Rodriguinho, João Pedro e Ayrton. De Goianésia, para o podcast da Federação, J. Silva. Para trazer as informações do Craque de Catalão, quem fala com a gente agora é Robson Macedo. Olá, Ítalo. O Craque vai a Goianésia neste domingo para tentar a segunda vitória consecutiva no Goianão. E o técnico Carlos Rabelo procurou mexer o menos possível no time que venceu a Anapolina por 2-1 na última rodada. A baixa da equipe é o atacante Tiarinha, que estreou bem, mas ficou apenas 21 minutos em campo. É que Tiarinha quebrou o dedo indicador da mão direita. Ele passou por uma cirurgia na quinta-feira e só deve voltar a jogar daqui a 6 semanas. Na vaga de Tiarinha, Dudu Itapajé
começa a partida. Essa seria a única mudança do time em relação ao jogo contra a Anapolina. Então vai aí a escalação do craque: Bruno Fuso, Bruno Leite, Renato, William e Maninho. No meio de campo, Helder, Gilberto, Andrezinho e Mateuzinho. E no ataque, Peixoto e Dudu Itapajé. Com as notícias do craque de Catalão, Robson Macedo. Agradeço a você que acompanhou mais uma edição do podcast da Federação Goiana de Futebol, hoje destacando a 4ª rodada do segundo turno do Campeonato Goiano 2020. A apresentação foi minha, Ítalo Ramalho, e a edição de Igor Ferreira. Um grande abraço a todos e até a próxima!